Bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar mais sobre a frequência divina. Vamos falar mais. Esse final de semana eu tive um encontro lindo com Deus. Foi realmente um momento muito mágico, onde eu pude compreender. Oi, bom dia! Que alegria ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns dos pontos assim que eu entendi esse final de semana, dessa conexão com a energia divina e como ela é uma linha tênue, né? Como é fácil a gente se perder ali, quão importante a gente ter um coração ensinável, né? Esse final de semana eu vi que até eu mesma tenho que me atentar muito com essa questão dessa conexão com a energia divina, porque ela é uma frequência que a gente deve vibrar para que nosso sistema, a nossa mente possa realmente fazer essa conexão, né? E eu me vi assim, entendendo tanta coisa que eu não entendia, e eu quero aproveitar essa live de hoje para poder compartilhar mais dessas compreensões com vocês também, né? De que existe o nosso corpo. Vou trazer um pouquinho dessa questão, né, das frequências aqui para o nosso corpo. Nós somos seres que temos energia rolando no nosso corpo físico, que a gente chama de emoções. E essas emoções, elas definem a vibração, né, das nossas partículas. Então a energia vibra, na verdade ela movimenta o nosso coração, e o movimento do nosso coração define o movimento das nossas partículas, vamos dizer assim, né? E quando essas partículas vibram, elas emanam uma frequência. Então a gente coloca o nosso ser dentro de uma frequência. Então a gente pode estar ali, até tem a tabela de Hawkes que fala, né? A gente pode estar na frequência baixa, né? De vergonha, culpa, raiva, medo, tristeza. Ou a gente pode estar nas frequências mais altas, que é amor, paz, alegria. E aí dentro desse encontro, né, que eu tive, ficou assim muito claro para mim que a frequência em que Deus realmente está é a frequência do amor, né? É ali que a gente consegue realmente fazer essa conexão com a energia divina. E depois que a gente passa pela frequência do amor, a gente encontra naturalmente a frequência da paz e da alegria, que vem logo em seguida, né? Mas para a gente poder efetivamente manter essa conexão com Deus, né? Entender o propósito, entender como que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer, como a gente deve agir, a gente precisa vibrar nessa frequência. Toda vez que a gente sai dessa frequência, a gente acaba perdendo essa conexão, né? E eu me lembro, né? Eu veio assim, tanto, né? Foi possível ver durante essa experiência, essa conexão com a energia divina nesse final de semana, os momentos em que eu perdi essa conexão, o momento em que eu perdi na minha jornada, porque eu me lembro de ter muito essa conexão, ter tido essa conexão mais lá atrás. Depois teve momentos que eu perdi, depois eu tô em busca de retomar essa conexão com a energia divina para poder ser movida, ser guiada, e que quando essa energia divina, quando a gente realmente vibra nessa frequência, que não é uma jornada fácil, porque a gente tem a nossa mente que muitas vezes fica fazendo a gente acreditar que a gente tá nessa frequência, mas a gente não tá, né? Então quando a gente consegue efetivamente vibrar nessa frequência, a gente consegue fazer uma conexão contínua com a energia divina. E aqui é onde a gente consegue romper barreiras, onde a gente consegue elevar, né? Sair de lugares onde a gente vem vindo de uma linha, de um lugar onde a gente não consegue romper, e aí a gente consegue, porque quando a gente amplia essa conexão com a fonte, com o criador, o manifestador, a gente amplia a visão junto, né? A gente começa vibrando na frequência certa, a gente amplia a visão. Só que à medida que a gente vai subindo, vai escalando durante essa jornada, né, faz a conexão e aí começa a direcionar, vão aumentando os problemas, vão aumentando os desafios, que eu me lembro perfeito, né, na época que eu tinha empresa e tal. E aí o difícil é você se manter nessa frequência depois, né, que as coisas vão aumentando conexão com pessoas, vão aumentando situações desafiadoras, vão aumentando tudo. Então, o que acontece? A gente conecta com a frequência do amor, e uma vez que a gente começa a elevar, começa a entrar no propósito, na missão, fazer o que tem que ser feito, vão acontecendo várias coisas que vão, de certa forma, tornando desafiador manter essa conexão com a energia, né, com a frequência de Deus. E aí a gente perde conexão. Por isso
Eu acredito no meu processo aqui. Eu tive um processo de falência, né? Todos aqui sabem, o pessoal que tá aqui comigo, que foi muito desafiador, Hoje eu entendo que dinheiro é frequência, então pra mim é só vamos dizer, saiu da frequência certa, né? O dinheiro sair da nossa vida significa que a gente saiu da frequência certa, vamos dizer assim. Que a gente tem a possibilidade de voltar na frequência certa e voltar a atrair, porque o dinheiro ele é uma frequência, a gente não precisa ir atrás dele, a gente tem que estar na frequência certa para ele vir. Quando ele começa a sair da nossa vida, basta a gente entender o que é que eu tenho que entender para voltar para a frequência certa, porque ele não vai sair, né? Ele não vai sair. Só que é desafiador, porque nós temos uma mente que não nos deixa ver, principalmente quando a gente saiu da frequência, porque a gente estava, então a gente acredita que a gente tá, né? Então, tava dando certo, tá dando tudo certo, então eu tenho essa conexão. Então, pra gente conseguir entender que, né, na verdade, o que é que aconteceu pra gente sair dessa frequência que é o desafiador. Aqui, eu me lembro que na época em que eu tava passando pelos desafios e que eu via as coisas, eu até brincava com a gerente e falava, eu sei que sou eu que tô causando tudo isso, eu sei que é minha frequência, eu sei que sou eu, só que eu não sei como parar, né? Eu lembro que quebrava contrato, as coisas davam errada e tava começando tudo assim. E eu falava, como é que eu paro? Como é que eu interrompo isso, né? Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, eu sabia que eu tinha dado um salto eu saí da estação, né? Porque quando a gente sai da estação, a gente perde direção, a gente não recebe mais a informação do que precisa ser feito. Aí a gente faz uma coisa dar errado, a gente faz outra coisa dar errado, faz outra coisa dar errado, faz outra coisa dar errado. E aí começa tudo a sair do lugar, né? E o pior, quando a gente sai da frequência, a gente começa a conectar com um monte de gente que tá na frequência errada também. Aí pior ainda mais ainda, porque aí a gente começa a cada vez ficar mais difícil enxergar realmente que a gente saiu dessa frequência. E aí eu me lembro nessa época também, eu comecei a conectar com pessoas que estavam, né, numa vibração que aparentemente era a vibração minha, né? E era a vibração minha, mas na verdade não era a vibração certa, era a vibração que eu caí, vamos dizer assim, né? Só que lá naquele momento eu não conseguia enxergar, hoje eu consigo, de certa forma, ver, né? Eram pessoas que tinham comportamentos que hoje eu consigo ver, mas naquela época eu não conseguia, porque eu tava imergida, eu tava lá no meio, minha frequência era aquela também, então eu não conseguia enxergar, né? Que não eram comportamentos, né, conectados com a energia divina, né? Que é amor, que é cuidado, que é compreensão com o outro, que é compaixão, né? Eram pessoas que atacavam, eram pessoas agressivas, eram pessoas que... E eu achava que estava tudo bem, que era normal. Eu entendia que era realmente conexões divinas, né? Porque eu estava dentro daquela frequência e não conseguia enxergar. Que não, aquilo ali não tinha conexão com a energia do amor, aquilo ali não era amor, né? Aquilo ali era uma energia diferente da energia do amor. E aí eu entendi que realmente, se a gente quer conectar, fazer essa conexão com Deus e manter essa conexão com ela, nós temos que trabalhar no nosso ser diariamente para a gente poder se manter nessa frequência do amor. E aí a gente tem que cuidar da nossa mente, porque é ela que vai fazer a gente sair dessa frequência, fazendo a gente acreditar que tá tudo bem, né? Porque a gente tá muitas vezes agindo com falta de amor, né? Fazendo coisas que não deveria, agindo tendo vários comportamentos e ações que são falta de amor, sem conseguir enxergar isso, né? Sem conseguir ver efetivamente. E aí esse final de semana eu tive também, né, no evento do Kaiser, aí pude ver, tive esse momento de conexão ali, onde eu vi um pouco dos comportamentos do Marçal, né? Porque dentro dessa é lógico que a gente olha para as pessoas, não comparando, mas a gente quer saber o que é que tá faltando em mim, então eu comparo comigo mesma, né? O que é que tá faltando em mim para eu conseguir entender o que esse cara entendeu, né? Entender o que esse cara entendeu. E aí eu pude ver nele, muitas ações de amor, né? O cara ele tem e ele é uma coisa natural, ele não fala de amor, mas ele age com amor, dá pra você ver o amor dele nas ações dele, sabe? Ele cumprimentou o segurança que estava ali do lado, né? E ele falando pro cara, preste atenção em tudo que vocês estão ouvindo aqui e tal. É um amor, é uma energia de amor tão lindo, né? Tão lindo. E você vê que isso é natural, porque é a vibração dele. É a vibração, é a frequência que ele está, né? É a frequência onde ele escuta Deus, onde Deus dá direção, fala pra ele o que tem que fazer, mostra, traz mais pessoas. Por que aquele tanto de pessoa quer ouvir ele? Porque ele tem a frequência
de Deus, ele tem a frequência de Deus. Então é um portal, né, para aquelas pessoas poderem conectar com ele, né? E aí foi muito lindo, assim, poder entender, né, olhar depois desse encontro que eu tive, poder receber essas explicações e entender que essas frequências são as frequências que a gente deve buscar. Lógico que a gente tá batalhando, estamos tentando entender o que tem que entender, fazer o que tem que fazer pra gente conseguir chegar, até porque quando a gente começa uma escalada de conexão com mais pessoas, a gente assume algumas responsabilidades, né, com essas energias mais elevadas. Porque como é que eu vou fazer conexão com milhares, milhões de pessoas se eu ainda ajo com falta de amor? Porque quando eu ajo com falta de amor e eu acabo estando na estação errada e eu tô na frente dessas pessoas, eu acabo ensinando elas isso também. Então aqui que é o perigo, por isso é que muitas vezes acaba acontecendo da gente não conseguir escalar mais. Por quê? Porque existe uma responsabilidade que eu tenho quando eu conecto com mais pessoas, quando Deus confia em mim, então ele me coloca no patamar. Deus falou, não, você tá entendendo, é assim, tem que agir assim, tem que fazer assim. Aí confiou, vai trazer mais pessoas, vai vir mais pessoas pra conectar, vamos dizer, com vocês, tá? Você fala, não, Deus, quero trabalhar pra você aqui na Terra. Aí vai vir mais pessoas pra Deus, pra você poder entregar a mensagem de Deus. E ele vai fazendo em níveis para ver até onde a gente realmente vai conseguir entregar essa mensagem de forma clara, sem desconexão com Deus e sem entregar uma mensagem errada. Porque imagina que ele permite que você se conecte com, sei lá, 1 milhão de pessoas. E aí você começa a entregar a mensagem, você tá fazendo certinho e tal, não sei o quê. Só que se você desconecta de Deus e você começa a agir com falta de amor na frente dessas pessoas, você começa a ensinar essas pessoas a falta de amor também. E aí é uma responsabilidade de Deus. Pô, tu precisa, porque você tá à frente desses seres que são meus filhos, que eu confiei em você. E como é que você vai agir com falta de amor na frente dessas pessoas? Você tá ensinando ela, né? E vamos dizer aqui. E aí muitas vezes ele tem que tirar essa pessoa desse lugar por conta pra manter, né, essas pessoas dentro dessa conexão com amor, vamos dizer assim, né? Porque no final do dia, tudo é amor. Tudo que não é amor é a falta dele, né? Tudo que não é amor é a falta dele, vamos dizer assim. Então a Liliane falou, frequência de receber, de se curar e dividir com o próximo. Perfeito. Sabe, uma das coisas que eu vi esse final de semana, a frequência do amor, ela é quando você para de olhar pra você e você olha pro outro. A gente consegue, eu consigo sentir as minhas oscilações quando eu vou pra frequência do amor e quando eu volto, quando eu vou pra frequência do amor. Então, quando eu tô fora da frequência do amor, é o que eu quero, o que é bom pra mim. Ai, tá causando dor pra mim, tá causando... Quando eu tô fora da frequência do amor, né? Quando eu estou na frequência do amor, é o outro. É muito engraçado, é muito engraçado. Eu não consigo explicar, eu ainda oscilo. Eu tenho que melhorar o meu tom de voz, eu tenho que melhorar a forma em que eu expresso a minha mensagem. Eu vejo muitas coisas que eu tenho que melhorar, né? Às vezes quando eu quero que a pessoa entenda alguma coisa, eu coloco alguma situação que eu não deveria, então eu sei que eu tenho que melhorar, pra chegar nessa frequência e se manter nela. Mas eu oscilo nela. E quando eu vou pra ela, eu vejo que meu olhar muda. É muito engraçado, meu olhar muda. Ele muda e o outro pode fazer o que ele quiser. Eu só vejo ele, eu não vejo mais eu. Porque ele pode me xingar, ele pode me bloquear, ele pode me dizer, eu não vejo mais ele. Eu não vejo mais eu vejo só ele. Entende o que eu tô querendo dizer? Porque eu vejo a dor dele, eu sinto o que ele tá sentindo. Então não faz mais diferença o que ele tá fazendo pra mim, porque não me vejo mais. Eu só vejo o outro. Quando eu estou na frequência do amor, eu vejo o outro. Entende o que eu tô trazendo? Eu não vejo o meu ser mais. Amanda, mas te maltratou, te fez mal, tá tudo bem, não tem problema nenhum, na verdade não fez nada pra mim. Ele só está lutando com as lutas dele, não tá fazendo nada pra mim. Ele só está na frequência, né, que ele não tá conseguindo lidar com as energias negativas que tá dando ali, ou ela não tá conseguindo lidar com aquelas, não tá fazendo nada pra mim. Mas é claro pra mim que a frequência do amor coloca a gente em olhar pro outro e não mais pra gente. Toda vez que eu saio da frequência do amor, eu volto a olhar pra mim. Ai, fez pra mim. Ai, me machucou. Ai, me bloqueou. Ai, me xingou. Quando eu volto pra frequência do amor, não fez nada. Ai, calma, não. Só tá fazendo pra ele, não tá entendendo. Ela tá fazendo pra ela, não tá entendendo. Entende? Não tem mais eu. Eu só consigo ver o outro. Mas não é só ver o outro de uma forma em que eu não me vejo, ou que eu, né? Não, é ver o outro de um jeito
não é me anulando, é que eu já tô tá tão bem, eu tô tão completa, eu tô tão tranquila, eu tô tão segura que eu não preciso mais me preocupar comigo. Eu já posso só olhar, eu posso olhar pro outro e entender o que o outro tá passando. Eu posso olhar pro outro e sentir a dor que o outro tá sentindo. Eu posso olhar pro outro e entender o que o outro tá passando, entende? Então, quando eu me coloco nessa vibração, é muito diferente a forma em que a gente olha para o mundo. Parece que muda, é um lugar que a gente vai e volta. E do que eu vi aqui, desse encontro lindo que eu tive com Deus esse final de semana, essa é a frequência que a gente tem que buscar estar. Porque é nesse lugar que Deus fala com a gente. É quando paro de olhar para mim e eu começo a olhar para o outro. Eu começo a entender que é sobre o outro, não é sobre mim. Mas amando o outro, gritou, xingou, fez um monte de coisa. Não, mas não entenda o que o outro está passando quando ele faz isso. Né? Quando eu entro nessa estação do amor, eu já não me... mas traiu, me enganou, não é mais sobre você, meu amor. Não está fazendo nada para você. Entenda que ele está fazendo isso para ele mesmo. Quando você vai para essa estação, o que o outro faz já não tem mais, assim, não te dói mais, porque você já olha pro outro com amor. O amor faz você olhar pro outro e entender que ele não tá fazendo nada pra você, que ele só está nas próprias lutas dele, só está enfrentando os desafios dele, que não tem relação com você, entende? E aí Deus me trouxe, assim, muita visão, né, colocando algumas situações que a gente tem que tomar cuidado, principalmente nesse lugar onde a gente vai fazer conexões com mais pessoas, porque é desafiador manter-se nessa frequência do amor, tocar ela, né? Eu vou, daí eu escuto Deus, depois eu saio dela, depois eu vou, escuto Deus, depois eu saio dela. Tocar nela é fácil, manter-se nela que é difícil, que é aqui que é o desafio, que faz, inclusive, Deus confiar na gente para Ele começar a trazer cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas. Então, olha que interessante, né? E a gente conseguir manter o nosso ser nesse lugar exige que a gente tenha um coração ensinável. Foi isso que Deus me falou. Porque até na palestra que eu vi do Marcel, ele falou que um dos segredos dele é o coração ensinável. E ele inclusive, escolhe pessoas para trabalhar com ele que tenham coração ensinável, né? E aqui é desafiador, porque pra gente ter um coração ensinável, nós temos que abrir o nosso ser para alguns desconfortos. E os desconfortos, normalmente, é a gente enxergar que a gente não tá agindo com amor. E a gente reconhecer que a gente não tá agindo com amor. E a gente nos colocar de volta nesse lugar e falar, não, eu preciso voltar a agir com amor. Eu preciso, né, a ser humilde. Eu preciso falar da forma correta. Eu preciso aprender, que é os desafios que eu venho enfrentando aqui. Eu preciso... Então, toda vez que eu... E pra gente poder escutar, e o que acontece? Quando eu tô nessa rádio do amor, e eu ajo de um jeito que eu não deveria... A informação de que eu agi do jeito que eu deveria vem. Não deveria, vem. E eu tenho duas opções. Eu ignoro ou eu escuto. Quando eu comecei a ignorar muito, eu comecei a escolher essa opção muitas vezes, eu saio da conexão com essa frequência. Aqui que é o desafio. E eu vou falar que foi isso que aconteceu comigo lá atrás, quando eu falei. Foi isso que aconteceu comigo lá atrás, porque ele mostrou claramente pra mim, olha, esse é o caminho. Se você for pegar pra escalar de novo, você tem que tomar cuidado pra você não cair de novo. É aqui, aí mostrando, né, alguns comportamentos do Marçal, como que ele age, por que ele tá indo nessa escalada e tal. Foi muito linda a experiência que eu tive. E aí trouxe, porque o que acontece? Quando a gente, né, então fiz a conexão com Deus, ele vai começar a dar o caminho, ele vai começar a abrir as portas, ele vai começar a fazer tudo acontecer, porque quando você tá na conexão com a frequência do amor, que é a frequência divina, você enxerga oportunidade, você enxerga tudo. E aí é muito lindo, é maravilhoso, porque você consegue fazer um monte de coisa. E foi o que eu fiz lá atrás, quando eu consegui investidor de 1 milhão pra minha empresa. Eu lembro que eu enxergava tudo, eu enxergava os caminhos e tal. De repente eu parei de enxergar. E aí eu falava, meu Deus do céu, agora eu parei de enxergar. Aí eu falava, não, agora eu voltei a enxergar. Fazia uma ação, dava errado. Fazia outra ação, dava errado. Eu, meu Deus do céu, e agora? Tá dando tudo errado. Porque eu perdi a conexão com a frequência divina. Esse final de semana eu entendi, claro. Ficou muito, muito lindo. Então... eu perdi essa conexão, mas por que eu perdi? Porque eu parei de vibrar na frequência do amor, porque eu oscilei. Aí o que aconteceu? Eu ia, às vezes eu até ia para essa frequência, só que eu não me mantive ali, eu não me mantia ali. Então o negócio ele vai e volta,
vai e volta. Porque quando você tá lá, você enxerga as oportunidades, você vê os caminhos, fala a direção. Quando você sai de lá, você cai num lugar onde você não enxerga mais nada. Então começa a fazer coisa que não deveria. Aí o dinheiro começa a ir embora. Porque você saiu da frequência em que vai dar a direção, em que você se mantém na frequência certa, em que você vai realmente fazer coisas, né, que são direcionadas. E aí, como eu falei pra vocês, o desafio é se manter ali. Porque à medida que você vai fazendo o que Deus vai pedir pra você fazer, vai aumentando os desafios, vão aumentando as conexões, conexão com pessoa, e as pessoas estão no meio das suas lutas, e as pessoas, elas vão agir do jeito que elas conseguem com as lutas que elas estão enfrentando. Então, vai aumentando as conexões, e você tem... Aqui que é o desafio, que foi o que me ensinaram esse final de semana. A gente tem que manter o nosso ser nessa frequência até o final. Até o final. Não é uma jornada fácil, porque primeiro que nós estamos num plano de baixa frequência, que constantemente tudo tá puxando a gente para baixa frequência pra gente perder essa conexão, constantemente, né? E segundo, que a gente precisa ter um coração ensinável, porque enquanto a gente tá nessa frequência e a gente faz uma coisa que não deveria, a gente recebe uma mensagem que a gente não deveria estar fazendo aquilo. Se eu ignoro essa mensagem 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu saio da conexão. E aí não adianta mais, essa mensagem depois não chega mais pra mim. Eu tenho que fazer o retorno. Mas como é que eu vou fazer o retorno se eu não tô escutando o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer o retorno? Que foi o que aconteceu. Como é que eu vou fazer o retorno se eu perder a conexão? Se eu não tô mais escutando o que eu tenho que fazer? Entende? Entende o que eu tô trazendo aqui? E aí que foi que Deus falou pra mim, Amanda, aqui é o lugar que tem que tomar cuidado pra não perder a conexão. Né? Aí mostrou ali aquela... como eu falei pra vocês, como eu tinha ido no evento, né, à tarde, antes de fazer essa conexão, veio muita coisa, né, trazendo essas comparações e falando que depois que perde a conexão, é difícil voltar. Por quê? Porque você tá fora da rádio que vai te ensinar a voltar, você tá fora da estação, né, a frequência do amor é 560 Hz, de 500 a 560 Hz. Então, quando eu saio daquela estação ali, eu tô em outras estações que vão me fazer agir com falta de amor. Eu tô no orgulho, eu tô no ego, eu tô na raiva, eles vão fazer bloquear, vão fazer xingar, eles vão fazer um monte de coisa, vão fazer trair, porque ali naquela frequência, e eu vou fazer um monte de coisa, às vezes eu vou atacar as pessoas, eu vou fazer as coisas, e achando que eu tô fazendo por amor, né? Que é o que acontece com a maioria das pessoas aqui. Quanta gente estão dentro da igreja falando de amor, gente? Elas juram que estão conectadas com Deus, elas juram. Ela sai dali, ela julga o outro ali do lado, ela ataca a irmã que tá ali do lado dela, ela jura que tá conectada com Deus. Eu queria entender como é que pode. E eu não falo nada porque eu já estive lá, já sei bem como que é esse lugar. Já estive lá. Eu jurava que eu tava conectada com Deus. Jurava, tava lá orando e tal, saía e quebra pau e falava mal de um e falava, gente, como é que a pessoa não consegue enxergar? Hoje eu consigo ver, mas naquela época eu também não conseguia, né? Normal. Acho que é porque tá dentro de uma estação que não consegue ver, que tá agindo com falta de amor, né? Tá tendo ações com falta de amor. E quando a pessoa realmente está conectado com essa frequência divina, é muito difícil ter ação com falta de amor, porque tem... E quando você tem e você tá ainda conectado com esse lugar, essa frequência já fala com você, faltou com humildade, pode voltar atrás, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Se você tiver um coração ensinável, você pega a mensagem e volta atrás e fala, realmente eu faltei. Aqui, só que você não pode negligenciar nenhum aviso dessa rádio. Porque se você negligencia 1, 2, 3, 4, você perde a conexão com ela. Aí foi o que me mostraram que aconteceu comigo lá atrás. Perdeu conexão, e depois que perdeu conexão, dificilmente vai conseguir. A gente consegue uma vez ou outra tentar trazer alguma informação, mas se você não abrir, né, o teu coração, se o seu coração não for ensinável, você não vai conseguir voltar para a conexão com a rádio universal. E aí que é difícil, porque quando você cai nas rádios de baixo, que é orgulho, ego, tristeza, medo, aí dificilmente ali vai ter informações, vão ter mensagens que vão fazer a gente voltar para essa conexão. Então, o nosso maior desafio é elevar a nossa conexão para a frequência mais elevada e manter-se lá. Porque eu já aprendi a levar lá atrás, acho que todos nós já passamos por isso. O problema é a gente manter-se nessa estação, né? É a gente conseguir manter o nosso ser a ponto de Deus conseguir falar com a gente constante até a gente cumprir a missão até o final, né? E por quê? Imagina, Deus, ele quer, lógico que ele quer fazer conexão, ele quer entregar pra gente as mensagens, ele quer direcionar a gente pra gente atingir 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 50 milhões de pessoas. Ele quer. Só que ele precisa ter confiança que a gente vai estar seguro naquela rádio até o fim. E pra ele ter confiança,
O amor tem que reinar na nossa vida, assim, de um jeito, de um jeito, de um jeito, de um jeito. Porque senão, quando ele coloca eu em contato com 10 milhões de pessoas e ele não tá seguro, né? Vamos dizer, ele vai entregando em patamares, ele vai dando bloquinhos, né? Ele vai dando pouquinhos, assim, tanto de dinheiro quanto de pessoas, pra ver o quanto a gente consegue suportar e sustentar a energia naquele patamar. Por exemplo, na época da minha empresa, quando eu recebi um investimento, eu precisei me conectar com muito mais pessoas, né? Na época eu tinha 20, 30 funcionários, na época, né? Então, naquele momento, eu não consegui suportar, porque aí um monte de gente com todos os seus problemas, com todos os seus desafios, com todas as suas lutas, e eu ali no meio acabei me envolvendo com um monte de energia e acabei não conseguindo sustentar essa energia amorosa, vamos dizer assim, sustentar essa energia amorosa. Aí eu me via muitas vezes perdendo a paciência com o funcionário, tirando o valor do funcionário na frente de outras pessoas. Aí Deus falou: o quê? Vou deixar essa pessoa crescer para ela fazer isso na frente de um monte de um monte de gente, ensinar depois um monte de gente a agir desse jeito aqui? Não vou não. Aí desce, vai aprender o que você não aprendeu. Aí quando você estiver pronto, você volta, se achar que você conseguir gerenciar, aí você volta. Agora, precisava ter que descer? Eu não podia ter um coração ensinável lá para poder entender? Se eu tivesse tido um coração aberto lá, não tinha ter passado por tudo que eu passei. Não tinha, né, ter que passado por tudo que eu passei. Mas não escutava ninguém, não ouvia ninguém, só queria, porque eu achava que eu ainda estava naquela conexão. Eu não conseguia entender que eu tinha perdido a conexão uma vez que eu saí da frequência certa. E aí, entendendo isso, é óbvio, porque é importantíssimo eu entender isso para poder começar uma nova jornada. Eu tô retomando a minha vida, eu tô retomando o meu projeto, eu tô começando novamente. É importantíssimo eu entender isso. É importantíssimo eu ver que é esse lugar que eu posso cair de novo, porque eu caí lá atrás, eu não quero cair de novo. Então, é importantíssimo eu entender que dinheiro é frequência. Se eu não estiver na frequência de Deus, eu não vou conseguir fazer conexão com a energia do dinheiro frequente. Uma vez que eu saio dessa frequência, naturalmente ele vai começar a sair da minha vida. Ele vai arrumar formas, ele vai quebrar carro, ele vai quebrar isso, ele vai quebrar contrato, ele vai começar a arrumar formas e falar: você não tá na frequência certa, tô indo embora. Era o que acontecia lá. Eu falava: meu Deus, como é que eu faço pra parar isso? Eu não sabia que era o meu ser que tinha saído da estação com ele. E ao sair da estação com ele, eu começo a ter ações sem direção. E sem direção, eu perco a mão, eu perco toda a direção. Então, a palavra que mais ecoou pra mim esse final de semana foi coração ensinável. Coração ensinável, coração. Não negligenciar nenhuma mensagem dessa rádio. Quando essa rádio falou pra você que não é pra você, quando você agiu de um jeito e teu coração sentiu: não deveria ter agido desse jeito, me desculpa por ter agido desse jeito, né? Ter feito quando faltei, ou quando eu fui agressiva, ou quando eu tentei colocar medo nas pessoas, ou quando eu faltei com humildade, ou quando eu julguei pessoas, ou quando eu ataquei alguém porque falou alguma coisa que eu não queria. Então, toda vez que eu tiver um comportamento com falta de amor, eu tenho que... a rádio, ela vai falar. Se eu estiver na rádio de Deus, ela vai me falar. Se eu estiver na rádio de Deus. Quando eu não estou na rádio de Deus, ela não me fala. Aqui que é o problema. Porque aí, quando eu não tô na rádio de Deus, inclusive fala pra mim: tá certo, é isso aí. Age com falta de amor com essa pessoa. Humilha essa. Fala pra ela que ela não sabe o que tá fazendo. Bota essa daqui pra se sentir culpada. Xinga ela, briga. Quando eu não tô na rádio de Deus, eu sou movida pelas rádios de baixo. São várias rádios. Então eu tenho que... né? Agora, quando eu estou nessa rádio mais elevada, ela vai me falar. Aqui, só que é desconfortável. Estar na rádio de Deus é desconfortável. É desconfortável. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos aqui, vivendo no plano terreno, falhos, que caímos nas energias negativas, que temos os nossos deslizes. Eu falhei esse final de semana, eu sou falha. Porque eu sou um ser humano. Mas eu estou buscando compreender como eu consigo falhar menos, talvez. Ser perfeita não, né? Mas falhar menos, porque se eu falho menos e eu consigo, né? Eu consigo me manter na frequência correta. Primeiro que a frequência do amor, ela traz uma alegria, uma paz pro nosso ser que não tem preço, né? Esse aí é o ganho real, esse é o tesouro real, né? Então, primeiro por conta disso. Segundo, porque quando eu tô na rádio do amor, eu sou direcionada para fazer projetos enormes, para tocar vidas, Então, segundo por conta disso, porque eu consigo fazer a diferença aqui nesse plano, né? Então, por isso eu quero entender como ficar e me manter nessa rádio, né? Porque vale a pena
eu passar por esses desconfortos, muitas vezes, de ter que pedir desculpa, de ter que enfrentar situações onde eu tenho que vencer o meu orgulho, vencer o meu ego, onde eu tenho, né, que batalhar com a minha criança interior para colocar para fora as sombras que me faz ter vontade de ferir as pessoas, que me faz ter desejo de machucar, né, que me faz... Então, assim, trazendo esse lugar, porque isso não vai trazer paz pro outro, vai trazer paz para mim. Por mais que no momento eu vou agir certo com essa pessoa, depois eu vou agir certo com essa pessoa, o outro não é o outro sou eu. O outro sou eu. Quando eu entendo que o outro sou eu, quando eu faço qualquer coisa pro outro, eu tô fazendo pra mim. Eu tô fazendo pra mim, né? E esse é o nosso maior desafio. Ter um coração ensinável para entender isso, que eu não estou fazendo pro outro, que eu estou fazendo pra mim. Né? Quando eu ajo com falta de amor, quando eu tomo ações, tomo decisões, né, atitudes que são com falta de amor, eu estou fazendo isso para mim mesma, não para o outro, né? E aí também veio um dos pontos que eu vi aqui. Quando a gente tá nessa frequência, na frequência mais elevada, deixa eu ver as mensagens aqui, se vocês quiserem complementar, trazer. O ser alquímico falou: o amor jamais pode ser uma justificativa, se assim for, ele não é genuíno, né, Amanda? Perfeito, é um ótimo ponto. Não justificar nada por amor, né? Você fala como se as suas ações fossem justificadas por amor, você fala? Se for isso, sim, é isso mesmo. A gente não pode amar por alguma razão. A gente tem que amar porque a gente ama, porque a gente agir com amor porque a gente... porque é isso que a gente sente que é o certo a se fazer, né? Como eu falei, eu também tô nessa jornada de entender, né, que tem coisas que eu preciso melhorar, tem coisas que eu preciso... E eu aqui tenho, né, o objetivo de realmente entender mais sobre essa questão das frequências e o que eu preciso fazer para vibrar e me manter nessa frequência, né? Não por ninguém, por mim, porque vai fazer bem para mim. E uma das coisas que trouxeram para mim também é que as crianças vibram nessa frequência. Elas vibram constante. Até os 12 anos, que é perante os céus o que é considerado criança, né? Elas vibram nessa frequência. E que quando a gente não está nessa frequência, elas não têm muito desejo de conexão com a gente, sabia? Elas estar do lado é uma coisa, conectar é outra, gente. Estar do lado é uma coisa, conectar é outra, tá? Tem criança, lógico que a gente fica do lado das crianças, né? Mas você fazer conexão com elas realmente é só quando a gente tá na frequência do amor, sabia? E aí foi muito lindo, porque eu vi isso assim com... Nossa, foi muito lindo, porque eu vi como se fosse uma rádio mesmo, né? Parece que quando a gente vai para essa frequência, a gente tá nessa rádio, a criança consegue... a gente emite um sinal e a criança consegue pegar esse sinal. E aí ela consegue sentir. E é quando a gente consegue realmente enxergar a criança, as necessidades da criança. A gente consegue realmente olhar para a criança e conseguir ver ela, né? E aí eu vi fotos do Pablo Marçal, os filhos dele tão conectados com eles, querendo estar com eles, né? Tão ali. E eu falei, meu, é isso. E foi isso que eu vi no final de semana. Quando a gente realmente tá na frequência divina, o filho, ele quer... Os filhos, né? E as crianças ao redor, em geral, assim... Elas querem conexão com a gente. Conexão não é tá do lado. Tá do lado, todos os pais estão do lado dos seus filhos, né? Agora, pais conectados com seus filhos são só aqueles que vibram na frequência do amor. Aqueles que realmente entraram nessa frequência e conseguiram se manter nessa frequência, né? E é desafiador, lógico que é desafiador, porque imagina, com filhos desafiando, com negócios, com coisas acontecendo. Imagina pro Pablo Marçal tudo isso, né, com tudo que ele gerencia, ainda se manter. Por isso é que consegue, eu acho que sinto eu, né, que ele conseguiu escalar tanto, porque o desafio não é chegar nessa frequência, o desafio é se manter nela. Porque é a frequência da criação, da manifestação, a frequência que dá direção, a frequência que abre caminho, é a frequência que faz tudo. Lógico que você está conectado com a frequência de Deus, lógico que vai abrir caminho. Você não precisa nem falar nada, na verdade, quando você está conectado com essa frequência, até as coisas acontecem. Meu, as coisas aconteceram pra mim de um jeito esse final de semana que eu fiquei desacreditada. Quando a gente tá nessa frequência, quando a gente acessa essa frequência, o universo movimenta com a gente. A gente vai indo, ele vai movimentando, ele vai abrindo porta, ele vai abrindo caminho, ele vai abrindo lugares pra gente entrar, passar, ele vai abrindo... É uma coisa assim que coloca o nosso ser, porque... Mas não é a gente, é a frequência. Não sou a Amanda, é a frequência que tava fazendo aquilo, é a frequência que faz tudo. Não é a Amanda, gente, entender isso.
Eu falo, meu Deus, como é que eu faço pra nunca mais sair dessa frequência? Como é que eu faço pra ficar nela, pra entrar nela e nunca mais sair? E aqui é a jornada do autoconhecimento, da libertação das sombras, da cura, da expansão de consciência. Aqui é a jornada. Aqui é o lugar que eu vou indo pra poder chegar e me manter, me conectar e me manter ali. Porque quem que não quer que o universo movimenta pra você? Quem que não quer que as portas sejam abertas? Quem que não quer que os caminhos sejam abertos? Quem que não quer enxergar além? Quem que não quer? Você quer? Eu quero. A gente tem que vibrar na frequência do amor. Como é que a gente faz pra elevar a frequência, Amanda? Só tem duas formas de elevar a frequência: curando e expandindo a consciência. Pelo menos é o que eles me falam aqui. Pode ter outras aí que talvez não esteja na minha época, ainda na minha fase, né? Talvez depois meditar 10 horas por dia, talvez não é o meu momento, né? Eu tô falando que é só essa que pra mim agora, né? Pro meu estado de consciência foi colocado. Então é isso, se eu quero elevar a minha frequência, não adianta ficar chorando, ai, o dinheiro não vem pra mim, ai, as coisas eu não consigo ver, as oportunidades, ai, não consigo sair. Lógico, tá na frequência errada não vai conseguir ver nada. Visão fecha. Medo, insegurança, raiva, orgulho, ego, fecha, visão fecha. Vai morrer tentando fazer os negócios dar certo, não vai dar. Visão fecha. Tem que voltar pra estação. E são, olha, gente, é simples ir pra estação. Difícil é se manter, né? Mas é simples ir pra estação. A gente, primeiro, a gente tem que buscar ser amoroso em tudo. Não adianta falar de amor e agir com falta de amor, né? Fala de amor tá aqui, ó, esnobando as pessoas. Falar de amor pra morrer de falar de amor. Morrer de falar de amor. Na hora que tem que agir com amor com o filho, com a esposa, com o marido, não age. Aí vem, ó, e o marido faz uma coisa que não gosta, ó. Aí xinga, tira o valor da outra pessoa. O que quer dizer? Pode morrer dentro da igreja falando de amor. Não tá vibrando na frequência. Se não vibra na frequência, aí vai lá, ou briga com os filhos, ou faz o filho se sentir culpado, ou faz não sei o que. Não tá vibrando na frequência do amor. Frequência do amor, a gente só vê o outro. E como é que o outro tá se sentindo? Eu nunca vou fazer o outro se sentir mal se eu tô vendo o outro. E quando eu tô na frequência do amor, porque a gente não é perfeito, a gente erra. Mas quando eu faço o outro se sentir mal e eu tô nessa frequência, na hora eu recebo uma mensagem, fez o outro se sentir mal, pede desculpa, fala pro outro, admite que você faltou com humildade, faz isso. Aí eu tenho duas opções: escuto ou ignoro. O que acontece com a maioria das pessoas quando vai pra essa frequência do amor e depois ignora? Ignora uma, duas, ignora três. E aí o que acontece? Sai da frequência. Colher de nariz, uma coceira. Aí sai da frequência. E aí depois que saiu da frequência é mais difícil voltar pra ela, né? Quando a gente desconecta, faz a desconexão mesmo. Porque aí você não escuta mais essa vozinha que fala pra você: ó, fez o que não deveria. Ó, pede desculpa. Não ataca. Não faz isso. Faz aquilo. Isso que eu falo é a intuição, né, gente? A vozinha que fica aqui no coraçãozinho da gente falando pra gente: ó, não devia ter feito isso, não. Aí faz desculpa. E aí, a gente pede, né? A gente reconhece o erro e trabalha pra não agir da mesma forma. Não adianta reconhecer o erro e continuar, né? Então a gente reconhece e vai atuando pra gente poder, pra poder manter ali, né? Não ignorando. Então, coração ensinável significa não ignorar a vozinha que fala: tá agindo com falta de amor, pode voltar. Não faz isso. Não age desse jeito, não se coloca desse jeito. Então, quando eu ignoro essa vozinha que tá aqui dentro, falando pra mim, eu ignoro uma, duas, três, eu saio da frequência, né? E um sinal pra gente saber que tá na frequência ou não é as crianças, foi isso que eles me falaram. Criança, quer saber que tá na frequência? Onde você tiver a criança, se você tá na frequência, existe uma conexão à criança, porque a criança até os 12 anos, ela tá na frequência. Se as crianças não querem conexão com a gente, não conexão que eu tô falando assim, não conecta mental, né? Não é estar perto da gente, mas não conecta mentalmente com a gente, é porque a gente saiu da frequência, né? Não está mais vibrando na frequência do amor. A frequência do amor, ela faz as crianças se derreterem, vamos brincar assim, porque é a frequência que eles mais buscam. Até os 12 anos é a frequência que as crianças estão buscando, né? E a frequência do amor, ela vê o outro. Então a criança, então ela se sente vista. E como ela está muito buscando isso, quando ela conecta com essa frequência, né? Ela sente a frequência que ela já tá, né? É uma conexão com as frequências da criança. Achei muito lindo entender isso, muito lindo.
Que se, pra você ver, né, aí eu vi, como eu falei pra vocês, o Pablo veio pra mim a imagem do Pablo Marçal com as crianças, eu até coloquei nos stories, Pablo Marçal com as crianças, e aí mostrando como os filhos dele têm conexão com ele, né, tem conexão com ele, porque ele tá na frequência de Deus, e Deus vai dando as direções, por isso ele vai crescendo cada vez mais. E uma das chaves que ele trouxe ali pra gente é ter um coração ensinável, né? Que pelo que ele trouxe, foi o que faz ele manter essa conexão e continuar elevando e crescendo cada vez mais e subindo e aumentando conexão com pessoas, porque quando eu estou na frequência do amor, quando eu estou na frequência da rádio de Deus, na rádio do amor, e eu me mantenho nela, Deus vai confiando cada vez que eu vou subindo de patamar para que eu possa fazer conexão com mais pessoas, porque aí ele nos considera um canal para que possa porta-voz, como se fosse uma estação de rádio onde eu, conectado com essa frequência, posso agir com amor, ser o amor, falar com amor, né? E não, para que a minha palavra não seja vazia. O que adianta eu falar de amor, de Deus e de Jesus, se na minha ação mesmo, com os demais, eu falto com amor? Nos detalhes. São detalhes. Se vocês verem o Pablo Marçal, o detalhe dele olhar com segurança e falar com segurança, presta atenção nessa palestra, porque isso pode mudar a tua vida. E isso é amor, quando você tá vendo o outro. Quem que tava vendo aquele segurança ali no palco? O Pablo Marçal tava, porque ele não estava vibrando, ele não tava olhando para ele tava olhando pro outro. Gente, você conseguir ver isso, eu consegui ver isso assim e falar, meu Deus, é isso, é essa frequência que faz a gente fazer essa conexão. É quando eu consigo olhar pro outro, entender o outro, o que é bom pro outro, o que o outro tá precisando, como não, né, o que o outro tá sentindo. Eu vejo você, eu sinto a sua dor, eu vejo o outro, não eu, o que eu quero, o que é bom pra mim. Não, o outro. Só consigo ver o outro efetivamente quando eu estou na frequência do amor. E é desafiador manter nesse lugar, porque muitas vezes o outro faz coisas pra gente que a gente não gostaria, fala coisas pra gente que a gente não gostaria. Ainda assim, a gente age com amor, porque eu tô vendo ele, eu não tô vendo eu. Se eu tô vendo a mim e a pessoa age com falta de amor, eu falo, me feriu. Vou bloquear, vou fazer alguma coisa, vou desconectar, vou brigar, vou xingar, vou colocar pra fora da minha vida, porque eu tô vendo só a mim e a minha dor. Quando eu tô olhando pro outro, eu vou tentar entender o que tá fazendo o outro agir daquele jeito. Não sou eu, porque eu entendo que não sou eu, porque eu tô vendo o outro. Eu sei que é a luta dele, que são os desafios dele, eu sei que é o outro, entende? E aí eu começo a olhar para o outro com amor, vamos dizer assim, eu trago essa vibração. Quando eu tô na frequência do amor, e eu consigo, né, porque aí eu consigo olhar o outro, eu tenho uma compaixão pelo outro, que eu falei, isso que não tem mais o que o outro possa fazer, que vai... Aí é que eu entro no amor incondicional. Aqui é que é o amor incondicional. Não tem condições. Se o outro falou, não falou, não tem condições. Mas para fazer isso eu preciso me libertar das minhas dores, das minhas feridas, dos meus traumas, porque senão quando o outro fala uma coisa que eu não gosto e pega em algum lugar que eu não gosto, eu ajo com falta de amor, porque tá machucado, porque tá ferido, eu ajo com falta de amor, entendeu? Agora, se eu não tô com nenhuma dor, se eu não tenho nenhuma ferida, o outro pode agir do jeito que ele quiser. Eu consigo só ver ele, porque o meu já tá curado, eu consigo ver o outro. Agora, se o meu não tá curado, como é que eu vou ver o outro? Se eu ainda tô... Eu brinco assim, se eu tô com uma faca enfiada no meu peito, como que eu vou ajudar o outro a tirar dele? Como é que eu vou olhar pro outro? Como é que eu vou ter compaixão pro outro? Se eu ainda não conseguir resolver as coisas dentro do meu próprio ser. Consegue entender? Então, por isso a importância da cura, da elevação de frequência para poder compreender tudo isso, né? Pra gente poder compreender, e compreendendo tudo isso, que é a expansão de consciência que eu trago aqui, entendendo que o outro tá nas lutas dele, entendendo que o outro tá vibrando, né? Que tem os desafios deles, as batalhas internas que eles enfrentam ali. Entendendo isso, eu acabo trazendo uma nova visão de mundo. Aqui eu consigo amar incondicionalmente. Eu não tenho mais condições para amar o outro. Não tenho mais condições para amar o outro. Porque o outro já não tá fazendo nada para mim. Ele pode agir do jeito que ele quiser. Ele pode
pode fazer o que ele quiser, ele pode... Não sou eu, não me fere mais, não me atinge mais, não tem mais, né? Porque, na verdade, eu compreendo que é só a luta dele. Não tem nada a ver comigo. E aqui, mas pra eu chegar nesse ponto, eu tenho que estar vibrando na frequência do amor. Eu só consigo olhar para o outro efetivamente quando eu estou na frequência do amor, que é a frequência da rádio divina, que é onde eu escuto Deus, que é onde eu realmente consigo fazer essa conexão com a energia superior, que vai me guiar, que vai me direcionar, que vai me ampliar caminhos, que vai me ampliar a visão de como fazer, de como agir, que vai movimentar o plano junto comigo, que vai movimentar coisas, que vai movimentar pessoas, que vai abrir caminhos, que vai abrir portas, que vai... Essa frequência é... Imagina que quando você vai para a frequência do amor, em que você sai daqui e olha para o outro e sente a dor do outro e entende o outro e compreende e age com amor, você lança uma frequência pro plano e essa frequência vai movimentando tudo, vai abrindo portas, vai abrindo caminho, vai agindo. Gente, é mágico. Por que nós não estamos vibrando nessa frequência? Por que eu não vibrei nessa frequência né, vamos dizer assim, desde o começo? Eu vibrei uma época e foi isso que eles me mostraram esse final de semana. Você vibrou, você tinha essa conexão, só que você perdeu. Aí quando você perdeu essa conexão, por que perdeu? Porque ignorou um chamado, 2 chamados, 3 chamados, 4 chamados. A voz vai falando pra você, não vai nessa direção, não faz isso, não age assim, não age dessa forma. Quando a gente tá na rádio certa, ela tenta dar vários avisos quando a gente vai sair dela. Vários avisos. Mas se a gente negligencia 1, 2, 3, 4, a gente cai de vez da frequência, aí sai completamente dela. Aí quando sai dela, minha amiga, pra voltar é mais difícil. Aí você vai, cai, passa pela dor, enfrenta tudo que não tem que enfrentar, pra depois poder aprender o que tem que aprender. Por quê? Por que não aprendeu quando tava lá em cima? Por que eu não aprendi quando eu tava lá em cima? Porque eu não tinha um coração ensinável. Porque eu não abri o meu coração pra aprender. Então, e às vezes, mesmo quando a voz saiu da conexão comigo, ainda tinha pessoas ao meu redor que tentavam me falar. Mas aí eu não falava, eu não ouvia. Porque eu tava tão assim, eu era tão mais... que eu achava que eu já estava tão a mais que as outras pessoas que eu não ouvia. Minha mãe tentava me falar, tinha momentos que eu percebia que tinha amigas que tentavam me falar, mas eu não ouvia. Por quê? Porque eu não tinha um coração ensinável, e foi isso o maior aprendizado meu desse final de semana, dessa conexão divina que eu tenho. Você vai começar uma nova jornada, Amanda, e a gente espera que dessa vez você tenha um coração ensinável. Espera que dessa vez você entenda, né, o que você não entendeu, e não negligencie as primeiras mensagens quando você vai recebendo. Agiu com falta de amor, na mesma hora, se retrata, volta, né, conserta, ajusta, não permita que o teu ser se distancie muito dessa frequência, porque você vai sair da rádio. Depois que você sai da rádio, para voltar é difícil. Para voltar vai exigir que você tenha um coração ensinável, inclusive para que outras pessoas possam te falar, porque a partir do momento que você sai, você não vai mais escutar de dentro, né? Você vai ter que escutar de fora. E aí, estando em um lugar em que você já escutou de dentro, vai ser difícil você querer escutar de fora. Porque imagina, naquela altura, quando eu consegui 1 milhão de vezes, eu tava escutando todas as vozes dentro, tava tudo dando muito certo, né? Então, pra mim, a minha voz era certa. A voz que estava dentro era certa. Só que quando eu saí da rádio, eu me lembro que foi quando eu comecei a abrir para fazer outros negócios e tal. Me lembro perfeitamente quando eu saí da rádio. Quando eu saí da rádio, assim, eu comecei a tomar várias ações que me levaram para aquele lugar. Que hoje eu consigo ver. Na época não, achava que estava fazendo certo, né? Mas hoje eu consigo ver. Eu comecei a tomar várias ações que eram as ações que estavam, né? Que ia me tirar, que ia me fazer sair daquele patamar, que ia me fazer fez um monte de coisa, fazendo um monte de coisa errada, que acabou me levando para falência. E aí foi justamente porque eu tinha saído daquela conexão. Só que como eu estava naquela conexão por um tempo, né, e tava tudo dando muito certo, e as coisas dando certo, eu achava que a minha voz interna era realmente a voz que sabia o que eu tinha que fazer, né? Então eu não abria ouvidos, eu não abria o meu coração, não ficou ensinável, né? Então 2 pontos muito importantes. A gente, primeiro, não negligenciar os avisos dessa rádio. Essa rádio, ela vai avisar várias vezes quando a gente estiver saindo. Então a gente tá em casa, agiu com falta de amor, às vezes com os filhos, ou com a esposa, ou com o marido, ou com os pais, né? Então vai ter uma voz que vai falar pra você, não é assim, não pode fazer isso e tal. E você tem que ouvir essa voz,
Não pode negligenciar ela. Se negligenciou muitas vezes, você vai sair dessa conexão com essa rádio, porque vai distanciando muito da frequência que te mantém nela, né? Vamos dizer assim. E aí depois que você sai, você perde essa conexão. E aí não vai ter mais essas mensagens, não vai ter mais. Aí você vai agir com falta de amor, já não vai mais nem receber a mensagem que tá agindo com falta de amor. Você não tá mais na estação da rádio do amor, já saiu dela. E quando você sai da estação da rádio do amor, você sai da estação da frequência de Deus. Saindo da estação da frequência de Deus, você perde conexão com Deus. Você vai começar a receber conexão com outras rádios, tá tudo certo. Não tô falando que não, tudo é Deus, né? Até a de baixo. Então, na verdade, tudo é Deus, não existe, né, a frequência. O polo positivo e o polo negativo é a mesma energia, só são polos diferentes, vamos dizer assim, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse ponto. Mas assim, perde a conexão com a rádio que faz mais conexão com pessoas, que vai fazer a gente conectar com a energia do dinheiro, que é uma... Nossa, minha rinite atacou hoje. Então, nariz coçando. Que é realmente a frequência que vai nos colocar para ampliar projetos, para fazer coisas aqui na Terra, para conectar com mais pessoas, né, para que a gente possa ser o canal para que essa frequência, o nosso ser, o corpinho tem que estar vibrando, o tubinho de carne tem que estar vibrando na frequência do amor, de preferência incondicional, para que a gente possa crescer, expandir, tocar mais vidas, para que a gente possa realmente cumprir, né, a nossa missão aqui nesse plano. Quando a gente sai da frequência do amor, quando a gente desconecta da rádio do amor, a gente começa muitas vezes, se perder. A gente começa a se perder, vamos dizer assim. Eu diria que eu me perdi, né? Hoje eu entendo que dinheiro é frequência, mesmo a questão da falência é algo que, tipo, uma oportunidade de aprender, né? Poderia ter aprendido sem precisar cair para esse lugar? Poderia, se eu tivesse um coração ensinável, se eu tivesse me aberto o meu ser, né, para esse lugar. E hoje eu recomeço a minha jornada, eu retomo, né, a minha jornada com esse novo projeto do Reconfigure-se, com essa mensagem desse final de semana que foi muito linda, que não se esqueça, né, que o que te tirou daquele lugar foi que você não tinha um coração ensinável. O que fez você regredir foi porque você não se abriu para os aprendizados, você não tinha um coração ensinável, né? Que é a mensagem do final de semana. E um coração ensinável é aquele que, quando o teu ser tomou consciência que não deveria ter agido, que não deveria ter falado da forma que falou, que não deveria ter feito o que fez, você se retrate, você volte atrás, você peça desculpa, você reconheça, você traga a sua consciência, a consciência de quem você agiu da forma que não deveria ter feito daquilo, né? Que você não tenha vergonha de assumir os seus erros, de reconhecê-los, de se responsabilizar por eles, de sair desse lugar, né, da vítima, que é a coitadinha por tudo. Então, que você realmente... O coração ensinável é aquele que consegue pegar essas... vamos dizer assim, essas mensagens que vêm, seja de dentro, seja de fora, e transformá-las em ações de amor, né? E que nessa jornada a gente consiga realmente, né, nessa jornada de evolução que todos nós estamos enfrentando aqui, que a gente consiga realmente se conectar com essa energia do amor incondicional. Para que eu vá para o amor incondicional, eu tenho que olhar para o outro e não mais para mim. Eu tenho que olhar para o outro e não mais para mim. O que o outro está sentindo. O que o outro, né? E não eu estou sentindo isso, você me fez isso. Ai, o incondicional, ele não tem eu. Porque o outro pode fazer o que ele quiser, não tem condições para você parar de amar o outro, para você agir com falta de amor com o outro. Não tem condições. E aqui é desafiador. A igreja tá cheia de gente falando desse amor incondicional. Quero ver na prática. Para mim também. Vai, Amanda. Vamos na prática, Amanda. Na prática. Se desculpa quando agir com falta de amor, quando fizer algo que não deve, quando eu tomar uma decisão que não deve.
né? Age, porque nós vamos falhar nessa busca por amar incondicionalmente. É lógico que nós vamos falhar, é lógico. Mas você tem um coração ensinável para que quando você fale e algo dentro de você fala que você falhou, ou algo fora de você fala que você falhou, você escuta, você abre o teu coração para entender que está faltando amor em algumas ações, que isso não é amor, a forma que você está agindo não é amor, que você talvez precise curar feridas, talvez você precise expandir sua consciência para entender o que é o amor incondicional, para parar de agir com falta de amor. Então aqui é que a gente não pode negligenciar, principalmente quando vai crescendo. Porque eu talvez lá atrás não negligenciava, mas quando eu cresci eu negligenciei. Porque aí meu ego cresceu junto. Porque aí aqui é que eu tenho que gerenciar, né? O orgulho, porque aí a hora que é aqui que eu tenho que gerenciar. Porque é esse lugar que faz a gente voltar para as baixas frequências e perder a conexão com a frequência divina. Tá bom? Então é isso, seres de luz. Gratidão imensa pela atenção de vocês. Vamos começar essa semana, essa jornada, nos lembrando, né, que pra gente ir para esse amor incondicional, a gente tem que olhar para o outro, deixar de olhar pra gente, olhar para o outro, né, entender que os demais não estão fazendo nada pra gente. Quem te traiu, quem te enganou, quem te roubou, quem fez qualquer coisa, né, que dentro da tua mente faça você acreditar que é pra você, né, te fez coisas que te fez sentir desvalorizadas, na verdade ninguém tá fazendo nada pra gente. Eles estão lutando com as próprias lutas internas dele, com os próprios desafios, com as próprias energias. Não tem nada a ver com a gente, né? Trazendo essa compreensão e parando de olhar pra gente, falar, pra mim, parando de olhar pra mim, eu consigo olhar verdadeiramente pro outro. E quando eu consigo olhar verdadeiramente pro outro, eu estou amando incondicionalmente. E quando eu vou para essa frequência do amor incondicional, eu entro na frequência da rádio divina. E aqui a vida da gente é transformada. Desejo a todos nós que a gente aprenda o que tem que aprender, que a gente passe pelo que tem que passar, que a gente enfrente os desafios que tem que enfrentar, que mesmo que seja dolorido, mas que a gente consiga vencê-los, vencer as sombras, todas aquelas energias negativas e sombras que impedem a gente de acessar essa frequência mais elevada, a frequência que vai fazer a gente abrir portas, a frequência que vai ampliar a nossa visão, a frequência que vai nos conectar com Deus, que a gente consiga vencer todas as sombras, todas as energias negativas que impedem o nosso ser de chegar nessa frequência e se manter nela. Porque chegar é uma coisa, se manter nela é outra, né? Aí que tá o desafio. Como eu falei, eu cheguei lá atrás, eu elevei, aí depois consegui manter? Não. Perdi, desci, agora vim aqui embaixo, tô aprendendo, vou aprender o que eu tenho que aprender, vou me abrir para aprender e vou começar de novo a elevar a minha frequência. E vou começar de novo agora a impactar o plano, né? A impactar outras vidas, fazer, né? Ser um canal divino aqui na Terra. Agora para isso, para eu conseguir voltar e me manter lá, eu vou ter que ter um coração ensinável. Então eu tô reiniciando essa jornada e eu espero que você também, que você escolha hoje a jornada do amor incondicional e do coração ensinável, tá bom? Daquele que abre para ouvir, para falar, não, isso aqui eu não devo fazer, não, isso aqui é falta de amor, não, isso aqui, e escutando, tome ação diferente, vá para um caminho diferente, tá bom? Beijo para vocês e boa semana.